Gente, que alegria estar com vocês mais uma vez, podendo falar sobre a minha história. E nesse vídeo eu quero contar como eu conheci a Aline Barros, como eu conheci a minha esposa, minha amiga, como eu conheci essa pastora, essa mãe, essa pessoa que tem assim abençoado a minha vida com seu coração tão generoso, uma mulher tão sábia, e eu realmente sou muito grata a Deus por esse presente que Ele me deu. Mas tem um versículo que fala muito sobre essa mulher virtuosa que a gente encontra. Eu queria ler com você, antes de falar como eu conheci a Aline, ok? Então preste atenção. Lá em Cânticos tem um texto maravilhoso, lá em Cânticos capítulo 8, versículo 7, esse foi o versículo do nosso casamento. Então diz assim: as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os seus bens da sua casa, pelo amor seria de todo desprezado. Ou seja, as muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a sua fortuna por esse amor, certamente ele seria desprezado. Eu louvo a Deus porque eu sempre orei para que Deus me desse uma esposa que pudesse fazer parte da minha vida, né? Tem um outro texto também em Provérbios que eu amo muito, inclusive estou com uma outra Bíblia aqui, fala assim, Provérbios 18, 22. Quem acha uma esposa encontra a felicidade, recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Tem outro texto também que está muito assim, as pessoas falam em casamento, né, que é Provérbios 31, versículo 10, que diz assim: como é difícil encontrar uma esposa especial ou uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. Eu posso dizer que isso é a mais pura verdade. Eu tive o privilégio de conhecer a Aline, foi assim muito, muito louco. Eu fui convidado por um amigo, que é o Carlinhos Félix, para dar um testemunho lá no Rio de Janeiro para os jovens da Donep. Era uma convenção de muitos jovens, assim, eu não sei te dizer quantos jovens tinha, mas eu me lembro que eram muitos jovens. E eu falei: Carlinhos, eu estou chegando do Japão, campeão do mundo e aquela coisa e tal, como é que eu vou para Rio de Janeiro? E eu me lembro assim que foi um desses momentos que eu queria curtir, que eu estava vindo de uma alegria muito grande no esporte, esses momentos assim de felicidade, eu queria curtir com a minha família. Mas esse convite do Carlinhos foi um convite assim com muito amor. Ele falava assim: Gil, cara, vem cá pregar para esses jovens, vem cá dar o seu testemunho para esses jovens, vem cá falar como Deus te encontrou, como é ser uma pessoa no mundo do esporte fiel a Deus, viver para Deus, amar as coisas de Deus. E eu confesso que eu falei assim: Carlinhos, eu vou ter que falar com a minha mãe. Eu sempre fui muito submisso, né? E eu falava assim: eu não sei se minha mãe vai deixar, eu tô com meus irmãos em casa esperando, parentes e tal. E falei com a minha mãe assim: filho, vai lá e abençoe esses jovens. Ai meu Deus, e tudo bem. Falei: tá bom, eu vou. E aí foi muito engraçado que, chegando no Rio de Janeiro, eu pego um taxista e ele logo conheceu: você não é o Gilmar, jogador e tal? Eu falei: sou, cara. Aí ele falou assim: cara, você tá indo para onde? Eu falei: tô indo lá para Donep, lá no Rio Centro e tal. Legal. E tá tudo bem, São Paulo tá legal? Eu falei: maravilhoso, tudo ótimo. E aí ele começou a conversar, muito comunicativo e tal. E de repente ele pega o telefone, assim, não sei para quem ele ligou, só sei que ele queria saber como é que estava o trânsito e tal. Eu falei: olha, não passa por aqui não, tá tendo um tiroteio na linha amarela. E, cara, eu fiquei desesperado. Eu falei: irmão, dá a volta, vamos por outro caminho. Aí fomos pela Zona Sul, aí de novo ele pega o telefone: cara, aqui também tá dando um tiroteio aqui na Rocinha. Eu falei: meu Jesus. Eu queria voltar, eu não queria ir para Rio Centro, coisa nenhuma, eu morrendo de medo.
Aí vamos pelo alto, não sei o quê. E falei, tá bom, irmão, vai por onde você quiser, só me leva em segurança e tal. Só sei que eu cheguei lá quase 2 horas depois, enfim, já tinha acabado o meu momento, já tinha passado o meu momento. E eu ia falar de manhã e já estava quase, assim, terminando a programação da manhã e só ia ter no outro dia a programação, né? E eu tinha que dormir lá para falar para esses jovens na manhã seguinte, que era o encerramento. E eu falei, cara, vai ser louco, Carlinhos, não vai dar, não, vai dar, vai dar, vai dar. Eu falo com tia Ana, bom, ele resolveu, falou com a minha mãe concordou e eu fiquei. E eu me lembro que a gente estava almoçando assim, muita gente, sabe como é que é jovem, aquela alegria, aquela coisa toda, e estou sentado aqui com ele, de repente eu estou aqui de costas e eu estou vendo ele acenar assim e tal. E quem era que estava ali? Vamos ver se vocês imaginam que estava ali querendo chegar até a mesa, encontrando lugar para sentar, que não tinha lugar nenhum para comer. Realmente era a Aline Barros, você acertou, só que ela estava com a sogra, pastora Sandra Barros. E foi um tempo que, olha, eu me lembro como hoje eu ri muito, porque a nossa mesa começou o Carlinhos falando, Gil, você lembra que você pediu para ver o EP, né, que era aquele bolachão da música Consagração, ou a fita cassete? É ela que canta. Eu falei, como ela? É ela que canta, ela é a Aline Barros, é daquela igreja, comunidade da Vila da Penha, Parará, Piriri. Eu falei, cara, não é possível. Aí eu, claro, me interessei, né? Um bom zagueiro, você tem que observar tudo. Aí eu fiquei observando assim o jeito dela, mas a Aline era muito tímida e não falava quase nada e tal. E foi naquele momento que eu falei, é você? Ela, sim, sou eu. Uma voz doce, meiga, delicada, né? Eu falei, uau, ela é muito especial, essa menina e tal. Mas a Aline era muito nova, a Aline ia fazer 17 anos e tava assim, as coisas acontecendo na vida dela muito rápido. E aí eu falei pro Carlinhos, falei, Carlinhos, cara, deixa ela cantar, deixa ela hoje cantar essa música, Consagração e tal. Ele falou, Gil, aqui é tudo programado, aqui eu não sei se vai dar. Aqui assim, tem horário para tudo. Eu falei, cara, tu me trouxe de São Paulo para o Rio de Janeiro. Passo um terror com esse taxista. Cara, dormi aqui, não fui pro meu churrasco, a família toda lá esperando em tudo. Tô com a pessoa que eu escuto aqui, Ronaldo Luiz, era um jogador que jogava comigo no São Paulo, que ele me colocou essa música para escutar, eu fiquei pirada, assim, eu falei, cara, que música linda, que música maravilhosa e tal, e a pessoa está do meu lado, você está dizendo que ela não vai cantar, e ele falou, Gil, não vai, eu também não vou pregar, não vou dar testemunho, brinquei com ele, eu falei, vou embora. E aí ele falou, não, vou falar lá com o pessoal, que era o pastor Maico Abud, um grande amigo, se tornou um querido, que eu quero mandar até um beijo para o pastor Maico Abud. E aí, o que aconteceu? Ele liberou e aí a Aline cantou a música antes de eu ministrar, né? Antes de eu dar meu testemunho. E ali, gente, eu confesso a você que o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração e eu posso ter certeza que ali eu tive a convicção que a Aline seria a esposa, a Aline seria a mulher da minha vida e eu não tive dúvida disso. E foi tão forte para mim que eu não sei nem se eu cantei, eu fui impactado pelaquele louvor. Uma coisa eu tenho certeza, aquele dia mudou a minha vida por completo. Eu assim pude dar um testemunho que eu nem sei como é que foi, eu sei que foram muitos jovens aceitando a Jesus, muitos jovens chorando, e a gente orando lá com eles, foi um derramado do Espírito Santo tão lindo, que eu fiquei tão feliz, mas mais feliz ainda por poder ter conhecido a Aline e ter voltado para casa assim com o EP, com a fita, e eu não saía da minha cabeça antes de eu ir embora,
Eu falei, cara, como é que eu vou deixar meu telefone? Como é que eu vou pegar o telefone? Como é que eu vou me comunicar com ela depois? Eu realmente não sabia o que fazer. E aí eu vendo ela com uma Bíblia chegando, eu falei assim, olha, um montão de jovens, eu tenho que correr para o aeroporto para não perder o voo, mas eu posso deixar uma dedicatória na sua Bíblia? Aí ela me deu a Bíblia dela, eu deixei uma dedicatória, não esqueço até hoje, Josué 1:8 e 9, que diz assim, medite na minha palavra dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo nela está escrito. Não farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei o esforço, tem bom ânimo, não pares nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí deixei lá e falei, olha, eu posso colocar meu telefone? Sabe que zagueiro não perde tempo, né, irmão? E aí eu peguei e deixei o telefone, olha, quando acabar a conferência, se você puder me dizer como é que foi, me contar se você cantou mais alguma canção, como é que foi esses jovens, como é que foi tudo. Ela, tá bom, você estiver em casa, sei lá, eu falei, ai meu Deus, eu não podia ter deixado o telefone, ela vai achar que eu já tenho más intenções, que jogador de futebol é tudo assim e tal. Eu fiquei com aquilo na cabeça e o coração. Mas enfim, cheguei em casa com aquele EPzão desse tamanho, cassete, ouvindo aquela canção e voltava e ouvia. E minha mãe assim falou, você já está ouvindo essas músicas há muito tempo, o que está acontecendo? Eu falei, nada, tá? E mãe pesca rápida, minha mãe assim, tem alguma coisa, o que aconteceu lá e tal? Eu contei para ela, falei, mãe, assim e tal, mas essa música. Aí contei para minha mãe, ela falou, eu sabia, olha meu filho, no Rio de Janeiro, não, tu esquece, para com isso, Rio de Janeiro é perigoso, é muito bandido e não sei o quê. Eu falei, mãe, e, mãe, eu não quero saber, eu sei que tem uma jovem que ela é linda e mãe, quando ela estava cantando, Deus falou comigo que ela vai ser a minha esposa. Minha mãe quase caiu para trás. Minha mãe falou, o quê? Não, não, Deus não falou nada da tua cabeça, esse sentimento aí que tá aflorando dentro de tu. Eu falei, não, mãe, eu tenho certeza e tal. E aí foi um tempo assim de muita alegria, um tempo assim muito especial, mas foi um tempo também de crescimento, maturidade, sabe? Eu lembro que, que foi algo assim muito especial, porque eu nunca imaginei que eu estaria entrando numa família evangélica, e o casamento evangélico, namoro evangélico, assim, o conhecer é muito diferente do mundo, das coisas que a gente conhecia, porque eu nunca tinha tido um namoro cristão, aquela coisa toda. Tive uma namorada, mas não era assim como foi com a Aline, sabe? A Aline eu fui amigo primeiro, a Aline a gente se tornou assim, pessoas que tinham uma amizade muito linda. Eu compartilhava com ela a Bíblia. Fui depois do São Paulo para o Cruzeiro, e o Cruzeiro me vendeu para a Espanha, e a gente ali ficou um ano, sabe, só estudando Bíblia. Ela me mandava versículos, eu mandava para ela, e a gente se falava qual livro nós vamos ler, e ela me ajudava muito, porque eu ainda tinha muita dificuldade com a Bíblia. E ele foi essa pessoa que me ajudou muito e me ajuda até hoje. Foi uma pessoa que eu agradeço a Deus todos os dias, pela minha esposa, pela amiga, pela companheira, pela mãe, por essa pessoa tão especial, que não é só no palco. Eu acredito que muitas pessoas conhecem a Aline do palco, eu conheço a Aline dos bastidores, eu conheço a Aline mãe, eu conheço a Aline amiga, eu conheço a Aline companheira, eu conheço a Aline esposa. E esses 24 anos que nós temos de casado e mais 4 anos se relacionando como amigos, e foi um dos momentos mais lindos da minha vida. As pessoas sempre falam, Gil, mas como é que foi um casamento, a vida de vocês? E os jovens sempre querem saber como é que foi esse relacionamento, vocês casaram virgem, vocês... Sim, tudo que Deus nos ensina a gente fez, obediência, santidade,
temor, vida com Deus, obedecer o pastor Ronaldo, que foi um Júnior baiano que me pegou pesado, não dava espaço, eu nunca saí com a Aline sozinho, sempre tinha o Rafael do meu lado, eu tinha a pastora Sandra, eu tinha as tias da Aline, eu nunca saí com a Aline sozinho, olha, pro cinema a gente ia para a sessão das 3, e os moleques jogando pipoca na gente, e foi um tempo muito especial. Eu não entendia, confesso a você, que em alguns momentos foi difícil aceitar. E eu me recordo que um dos momentos mais difíceis da minha vida foi quando eu vim para o Rio de Janeiro, cheguei lá, a Aline tinha 3 agendas, eu vi ela assim, acho que questão de 1 ou 2 horas, e eu fiquei muito revoltado. Eu me lembro que eu voltei para a Espanha, estava nessa época, e fui falar com o meu pastor todo emburrado, cheio de dedo, cheio de bico e tal, e ele percebendo, ele ficou me ouvindo. Eu falei: olha, pastor Rosemary, eu não sei se eu vou aguentar. Eu fui para o Rio de Janeiro, cheguei lá, meu sogro, não falava meu sogro, né? Eu falava pastor Ronaldo, levou a Aline para cantar, e eu não quero mais saber, não sei se eu vou aguentar. Ele ficou me olhando e eu chorava e chorava. E ele falou assim: terminou? Aí eu: sim. Enxuga essas lágrimas. Aí eu fiquei assim meio sem graça, né? Ele falou assim: Gilmar, deixa eu te falar uma coisa. Você falou que a Aline vai ser a tua esposa, a mulher da tua vida. Eu falei: sim. E pelo jeito que eu estou vendo, você agora está querendo desistir? Deus fala uma coisa, depois Deus mudou, Deus falou tudo que você me contou e agora Deus já não falou de novo. Que Deus é esse? Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que eu conheço. Se está tendo uma aprovação, é para que você possa ser aprovado e não desistir. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe qual foi o conselho que Davi deu para o seu filho Salomão? Ser homem. Seja homem, rapaz. Você precisa aprender a passar pelas provas e entender que o seu joelho vai trazer respostas. Que história é essa? Você abandonar a pessoa que você ama por causa de um momento que você não viu ela? Dá graças a Deus que você ainda teve 1 hora com ela. Cara, naquela hora foi difícil aceitar essa correção. Mas sabe o que eu aprendi? Que vai ter momentos na nossa vida que não vai ser as coisas tão fáceis como a gente quer. A gente tem que pagar um preço pelaquilo que Deus nos deu. Então, será que você está pagando o preço para conseguir isso? Que você tanto espera, ter um casamento santo, ter uma família abençoada? Não é fácil, não. Vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos de luta, e muitas vezes você está pensando em desistir. Não desiste, não. Porque Deus, Ele continua acreditando em você. Seu casamento é uma benção, sua família é uma benção, seus filhos são uma benção, sua esposa é uma benção. Não abra mão da sua família por nada. Porque no final, sabe o que vale a pena? É a gente poder dobrar as mãos, dobrar o joelho, orar e agradecer a Deus por cada luta, por cada momento difícil que Ele nos sustentou. E podemos dizer: até aqui o Senhor tem sido bom e fiel. Até aqui o Senhor tem nos sustentado e vai continuar nos sustentando. Que Deus te abençoe e que essa história possa abençoar a sua vida. Tenha um namoro santo, tenha um casamento santo, porque aí está a bênção de Deus. E todas as dificuldades, quando a gente dobra o joelho e a gente confia em Deus, Ele vai estar conosco para nos abençoar. Deus te abençoe, que esse testemunho possa abençoar muito você.